Saudações positivas, galera da internet. Eu sou o instrutor Anderson Cruz e estamos aqui para mais um conteúdo relacionado ao assunto de hardware, robótica, Word, Excel, PowerPoint, inteligência artificial. Estamos nessa maratona já há bastante tempo, trazendo muito conteúdo legal para que você possa aproveitar cada vez mais. Acompanhe sempre todos os conteúdos que estão disponíveis de inglês, de informática, de games, do conteúdo comportamental e, claro, os conteúdos de hardware e robótica que estou sempre trazendo para você aqui nessa nossa maratona. Não se esquece também de dar uma olhadinha lá nas nossas redes sociais para saber como você deve proceder para receber o seu certificado de participação. É fácil. Vai lá, aproveita e compartilha o conteúdo. Isso mesmo, compartilhe o conteúdo com quem você acha que deve também adquirir esse conhecimento, que é gratuito para você. Hoje, o nosso tema dentro do hardware é particionamento de disco e drivers de dispositivo. Isso mesmo, particionamento de disco e drivers de dispositivo. Qual que é o nosso objetivo? Apresentar os conceitos relacionados a esse tema, que é o particionamento de disco e drivers de dispositivo, dentro do estudo de hardware. Nós vamos ter a nossa introdução, os conceitos relacionados a esse assunto e a nossa conclusão do raciocínio. Vamos lá? Vamos então iniciar entendendo o conceito e a definição de sistemas de arquivos. A definição de sistemas de arquivos é a seguinte: é uma estrutura lógica que permite ao sistema operacional controlar o acesso ao disco, ou seja, é a maneira que o sistema operacional tem de controlar o armazenamento, sabendo onde colocar e aonde ele vai buscar cada informação. Como um armário com múltiplas gavetas, prateleiras, que são organizadas sobre um sistema específico. Cada sistema operacional trabalha com um tipo de sistema de arquivos. Alguns trabalham com mais de um, isso é um fato, podendo também ser instalados em mais de um sistema operacional e lendo vários outros e podendo ser instalado em sistemas diferenciados, fazendo a leitura desses sistemas de arquivos diferentes. Os sistemas mais famosos são os usados na família Windows, que é o FAT16, FAT32 e NTFS. Porém, existem muitos outros sistemas de arquivo, como também o FAT12, que já está bem obsoleto, é claro, sem dúvida alguma, sendo usado apenas por pouquíssimos usuários nos antigos disquete de 1.44 MB. Também nós temos o sistema Unix-like, o EXT3, EXT4, Razors F, XFS, JFS, dentre muitos outros. A formatação feita atualmente ela é chamada de formatação lógica, porque ela trabalha apenas com a estrutura lógica do disco, sem interferir no hardware. Então, para entender um pouquinho mais, vamos nos aprofundar aqui sobre esse conceito de formatação. A formatação, ela não é simplesmente definir que você vai reinstalar o sistema operacional, que você vai reinstalar o Windows, nem mesmo dizer que você está apagando tudo do computador. Apagar tudo pode ser apenas uma consequência que nem acontece realmente. No máximo, o que você está apagando são os apontamentos para os arquivos, que só serão apagados realmente quando algo for gravado por cima deles. Então, a formatação é o ato de
formatar, ou seja, colocar em um formato, dar uma forma, mudar o formato, colocando em FAT32, NTFS, ext4 ou um outro sistema de arquivos. É possível, inclusive, instalar o Windows ou outros sistemas operacionais sem formatar o computador. E sem também, digamos assim, ter que instalar nada a mais neste computador. Existem várias maneiras de você formatar um disco, desde que a ferramenta de instalação do sistema operacional até as ferramentas de gerenciamento de disco, por exemplo, no Windows, ou gerenciadores, formatadores independentes que você vai encontrar por aí, como Gepard, né, ou Partition Magic, são opções para que você entenda esta questão da formatação. Mas volto a deixar bem claro, o termo formatar vem apenas no sentido de dar forma, de colocar um formato de leitura no sistema de arquivos. E esses arquivos não são apagados até que sejam sobrescritos por um outro conteúdo. Aqui então você vai entender como é possível, nas situações que você ouve pelas mídias sociais ou pela televisão, na mídia como um todo, certas situações em que, por exemplo, a Polícia Federal pega notebooks, computadores, celulares e faz a perícia nesses aparelhos para recuperar os dados. Por quê? Porque os dados continuam gravados no disco. A maioria dos componentes está em disco. E existem softwares de recuperação. Então, mesmo que a pessoa faça ali uma inclusão do sistema operacional, que ela reinstale o Windows, os arquivos estão gravados em camadas separadas. Então, dentro do disco, existe a possibilidade de recuperar esses arquivos e aí você fazer a utilização devida ou indevida deles, dependendo, né, do caso que você estiver atuando. Então, este é o conceito fundamental de uma formatação para que você entenda o sistema de arquivos e aí, então, a gente possa falar de particionamento. Vamos então agora falar sobre o particionamento. O particionamento nada mais é do ato de repartir um disco em várias partes. Então, existem algumas maneiras de você particionar um disco ou uma mídia de armazenamento, e por padrão, só é possível particionar o disco em 4 partições primárias, que podem ter tamanhos variados de acordo com as limitações dos sistemas de arquivos que vão ser usados. Essas limitações fazem com que surgisse uma maneira de criar mais partições, como o que nós chamamos de partições estendidas e lógicas. Com as partições lógicas, é possível subdividir cada partição estendida em 255 partes. Em teoria, no caso, dá para você dividir um HD em mais de 1000 partes. Uma observação interessante a se fazer é que o Windows só pode ser instalado em partições denominadas partições primárias, enquanto um sistema Unix-like você pode instalar em partições estendidas, a não ser que sejam configurados para não ser feito desta forma. O sistema operacional entende as partições como discos individuais, onde cada disco tem o seu próprio diretório raiz. Então, no caso, no Windows, você vai ter a letra C, D, E e a sua própria tabela de alocação de arquivos. Uma tabela geral, que é com as informações das partições, onde elas começam e terminam. E qual é o sistema de arquivos? Que fica na trilha 0, que é o início do seu disco, junto com o setor de boot, e é compartilhada por todas as partições.
Dentro desse conceito de particionamento, é importante que nós conhecemos então agora duas siglas, a MBR e a GPT. A MBR é a sigla para Master Boot Record. É o primeiro setor do HD, que também é conhecido como trilha zero. Geralmente possui 512 bytes, onde 66 bytes são reservados para a tabela de partições e o restante para o setor de boot. Quando se troca de sistema operacional, a MBR costuma ser sobrescrita com um novo gerenciador de boot, enquanto a tabela de partições só é alterada ao fazer um novo particionamento. Existem alguns casos em que os 66 bytes da tabela de partições ficam corrompidos ou são sobrescritos por algum motivo e aí o HD parece estar vazio ou sem nenhuma partição. Geralmente, é possível recuperar a tabela de partições e os dados usando programas como TestDisk. Uma das grandes limitações da MBR é justamente a quantidade de partições primárias, apenas 4, e o fato de não poder existir uma partição primária entre as duas partições lógicas. O GPT é a sigla para Guide Partition Table, que é um novo padrão vinculado a EFI, que é um novo padrão de distribuição do BIOS. Os sistemas anteriores ao Windows 7, como o Windows XP, por exemplo, são incapazes de ler partições em um disco que contenha este formato GPT. GPT é considerado uma evolução da MBT, que permite um suporte de disco a partições maiores, partições de 2 terabytes, por exemplo, além de um maior número de partições primárias, que são 128 pelo menos. Ao usar os computadores modernos com o EFI, é necessário formatar o disco de acordo com o suporte utilizado. GPT para EFI e MBR para o modo Legacy. Às vezes, ao instalar uma versão mais recente do Windows, não é possível prosseguir sem antes converter o disco para GPT, se estiver usando o EFI. Em versões mais antigas, o Windows não reconhece o disco e as partições, caso não seja convertido para MBR. É possível, então, que ao instalar as versões, no caso é provável que quando você instale as versões 32 bits do Windows em discos formatados com GPT, seja necessário converter para MBR, uma vez que os sistemas 32 bits não suportam esse sistema de tabela de partições. E como então colocar um disco em GPT utilizando os recursos que nós temos no nosso computador? Então, para isso, primeiramente você deve acionar o prompt de comando, que é uma emulação de terminal. O que seria esta emulação de terminal? A partir de agora, você vai deixar de fazer utilização do ambiente gráfico do seu sistema e vai fazer uso do sistema não gráfico, que no caso é denominado por prompt de comando. Para fazer isso, lá na sua barra de pesquisa, próximo ao botão iniciar, você vai clicar nela e vai digitar diskpart. Primeiramente você vai acionar o prompt de comando para depois fazer o acesso ao diskpart. Então, primeiro lá na barrinha, você vai digitar prompt de comando. Aí sim, vai surgir para você a opção no topo, vai clicar com o botão direito na opção executar em modo administrador. O que é o modo administrador? Em alguns encontros passados, eu já orientei que é o administrador do sistema que tem condições de fazer alterações mais críticas, mais avançadas. Mas Anderson, quando eu estou logado, eu já não faço muitas tarefas e funções como sendo um administrador do sistema.
Tecnicamente não, você precisa ter acesso a essa conta administrador que não vem habilitada para todas as funções que você está utilizando. Embora a sua conta possa ser uma conta de administrador, existe essa necessidade de algumas opções você ter que executar através dessa forma. Então, como administrador, você abre então o diskpart dentro do prompt de comando, digitando ali então, aí sim, o comando diskpart. Então, para acessar, você faz dessa forma. Acionando então, você vai ter a tela do diskpart em modo administrador. Você vai ter a identificação da versão, né, que está disponível, e vai ter ali o prompt escrito diskpart. Logo em seguida, o que você deve fazer? Você deve listar, é o comando que vai mostrar os discos que estão no sistema. Então você vai digitar list disk e vai pressionar Enter. Perceba que logo abaixo irá surgir a quantidade de discos ou partições que você possa ter. Não necessariamente sejam discos físicos. Quero dizer aqui 2 HDs ou mais em uma máquina. Então, com este comando, ele vai mostrar os discos de sistema que ele reconheceu, onde você vai escolher o que você deseja converter. Para fazer esta escolha, você vai utilizar então agora o comando select disk e o número do disco que você deseja. Então, o número do disco é aquele disco que você deseja fazer a conversão. O número 0, 1 ou 2. Então, você vai identificar ele desta forma. Feita a seleção, você vai usar o comando para limpar toda a tabela de partições. O comando que vai fazer isso é o clean. Você vai digitar clean e aí automaticamente toda a tabela de partições vai ser eliminada. Depois, você vai converter para esse novo sistema de leitura de arquivos, utilizando o comando convert gpt. Automaticamente inicia-se o processo de conversão e aí você deve aguardar. Quando terminar, o prompt vai estar ao normal e aí você já pode sair do diskpart, digitando o comando exit para que seja feita então a saída. Vale lembrar aqui que todo este processo de mudança de sistema de leitura de arquivos interfere diretamente no acesso aos arquivos que você tem no seu computador. Então, muito cuidado ao fazer qualquer tipo de modificação em computadores que você não tenha feito o backup dos arquivos. Então, primeiramente, fica aqui o meu alerta para que sempre faça o backup dos seus arquivos em um HD externo, ou na nuvem, ou em um outro dispositivo. Fica aí, então ao seu critério fazer a escolha, mas a importância de ser feito o backup é fundamental. Nós passamos agora então para o processo de converter uma partição GPT para uma MBR. Como é que eu faço esse processo inverso? Sigo praticamente os mesmos passos aqui com um pequeno diferencial. Então, para acessar o diskpart, você vai digitar ali prompt de comando na barra de pesquisa, vai clicar com o botão direito em cima da opção prompt de comando e depois você vai clicar na opção entrar como administrador. Aí então você vai digitar diskpart, que é o comando, pelo prompt, e aí você vai ter acesso ao diskpart novamente. Vai digitar, no caso, o list disk, que é o comando que vai mostrar para você os discos do sistema, que vai permitir que você escolha qual você deseja converter. Logo depois você vai utilizar então novamente o comando select disk, onde o número do disco é o disco que você vai desejar então fazer a conversão. 0, 1, 2. Logo em seguida então você vai digitar o comando clean, é o comando que vai limpar toda a tabela de partições
do seu disco. Feito isso, basta você então encerrar o diskpart com o comando exit. Nesse caso então que nós temos esta conversão para MBR, você usando o comando clean já é suficiente, porque tudo é zerado, assim ficando uma partição padrão denominada partição padrão legacy. Os processos via prompt também podem ser feitos através de um disco de inicialização do Windows, selecionando então no processo de inicialização, reparar o sistema. Ao invés de instalar, você vai em opções avançadas, escolhe a opção prompt de comando e segue os passos aí que já foram apresentados para você. Vamos então na sequência. Como que eu coloco um disco em GPT através agora da interface gráfica? Nós fizemos aí pela interface não gráfica, pelo prompt de comando, mas existem possibilidades dentro dos sistemas Linux, assim também como no sistema Windows. Então, para converter via uma interface gráfica, nós podemos usar uma mídia live, de uma distribuição Linux, ou Partition Magic, ou Gepard, além de um outro computador com Windows, se você puder colocar um HD nele. Então, tendo o sistema operacional rodando em um outro dispositivo, você pode então fazer esse particionamento. Então, pelo Gepard, por exemplo, os passos são bem simples. Após você dar o boot com uma mídia live, que você possua, um CD bootável, basta você executá-lo. Para alterar a tabela de partições, você vai no menu Dispositivo, Criar tabela de partições. Escolha o novo tipo de tabela de partição desejada e clique em Aplicar. Após isso, então, poderão ser criadas partições, ou via Gepard mesmo, ou com o instalador do Windows, ou mesmo com outro tipo de particionador. Muito bem. Nós temos então aqui uma utilização do Ubuntu, que já tem uma ferramenta que já vem com o próprio sistema, que também permite a edição da tabela de partições. E aí, o que é possível fazer? Você, após selecionar o disco que você deseja formatar, é necessário ir ao menu na opção Formatar Disco. E lá você pode escolher entre MBR, GPT e deixar sem tabela de partições também. Além de poder escolher entre uma formatação rápida, onde todos os dados não serão realmente sobrescritos, ou uma formatação completa. Atenção a um detalhe: por padrão, as ISOs com Windows 7 não são preparadas para funcionar, como UEFI e GPT juntas. Por isso, em alguns notebooks mais novos, onde não é possível mudar para o modo Legacy, será possível instalar apenas a versão do Windows 8 para cima e usar um programa como Rufus, que permite converter um pendrive para o modo GPT e depois copiar o Windows 7 para ele e então usar para uma instalação no modo GPT. Em alguns casos, o pendrive não irá nem bootar, caso esteja configurado para funcionar apenas no modo Legacy. Então, dessa forma, o que acontece? Nesse caso, você vai fazer um processo manual via diskpart ou usar um programa para Windows. No caso, o Rufus é uma indicação que faz automaticamente a partição e joga a imagem no pendrive, como você vê na imagem aí. Vamos falar agora sobre os drivers do Windows. Nós já entendemos como que funciona o sistema de arquivos e particionamento, mas um segundo item importantíssimo que deve estar relacionado a esse sistema é o sistema de drivers que compõe o sistema operacional.
O Microsoft Windows é um sistema completo e foi feito para suportar uma infinidade de hardwares existentes no mercado, sendo gerenciado através de arquivos que contêm dados de como esse sistema vai se comunicar com os demais e também de como ele vai disponibilizar os programas e aplicativos instalados nesse computador. Então, damos a esse conjunto de arquivos o nome de drivers de dispositivo. Não confunda drive de leitura com drivers, que são os arquivos que compõem aí essas informações dos dispositivos. Cada hardware instalado no seu computador ou notebook possui um driver que diz ao sistema operacional como ele deve operar, ou de modo que, com o mínimo de erro possível, o sistema consiga concluir as tarefas dedicadas àquele hardware, sem precisar interromper o fluxo de trabalho designado a outros drivers. Por vezes, alguns drivers apresentam um mau funcionamento, seja por estar desatualizado, seja por danos causados por um vírus ou por um uso indevido do sistema. Para fazer então a visualização desses drivers, você vai na barra de pesquisa, vai digitar gerenciador de dispositivos e vai clicar na primeira opção. Logo em seguida, você vai ter então a apresentação da listagem e os drivers instalados que estão funcionando corretamente. Geralmente eles têm os ícones que indicam a sua função, tendo como, por exemplo, os drivers de áudio, quando instalados corretamente, tem um ícone de um alto-falante, o que indica que esse mesmo produz um som. Os drivers de VGA possuem o ícone de uma placa de vídeo, indicando que a sua funcionalidade inclui a geração de vídeo. Mas é preciso muita atenção, pois na imagem da página você vai encontrar alguns drivers de instalação nativa do Windows, ou aqueles chamados drivers padrão. Os drivers nativos, drivers padrão, eles apresentam um ícone de funcionamento normal, porém, mesmo funcionando normalmente, algumas funcionalidades não estão disponíveis para uso. Para identificarmos esses drivers nativos no gerenciador de dispositivo, basta prestar atenção no nome do driver. No exemplo aqui da imagem, nós vemos que o driver de áudio está com o ícone do alto-falante, mas não tem o nome do fabricante, como no driver da Realtek, logo embaixo dele. Então o driver está sendo mostrado apenas como dispositivo de High Definition Audio, pois o sistema não possui informações do fabricante do hardware para exibir. Isso acontece geralmente quando o hardware é indispensável para o sistema, mas ele não possui drivers. Então o Windows recorre a uma instalação mínima, onde se tem a funcionalidade básica desse dispositivo, mas não se usa 100% da capacidade desse dispositivo. Os drivers que são desinstalados ou drivers que estejam com erro. Quando um driver está desinstalado, ele mostra um ícone diferente do comum. Um ícone de um gabinete, que pode indicar que ele não está instalado, ou nem ao menos com o driver nativo do próprio sistema. Quando um dispositivo está desinstalado, ele não funciona, prejudicando o funcionamento de outros dispositivos que necessitam do mesmo. O dispositivo que está instalado, porém, apresenta um mau funcionamento, seja por instalação de driver diferente do fabricante, seja por atualizações mal sucedidas, fazendo com que o dispositivo não funcione, gera assim então o chamado erro de driver. Drivers com erro podem ser identificados pelo ícone relacionado à funcionalidade do dispositivo, porém, com um ícone em formato de um triângulo amarelo com o nome do dispositivo em exclamação. Então você vai encontrar o nome do dispositivo ao lado de um triângulo amarelo com uma exclamação no centro.
O processo então de desinstalação de driver, caso seja necessário. Então, no caso dos erros de drivers, é importante desinstalar antes de instalar o driver correto. Para isso, então, você pode clicar com o botão direito no nome do driver, que está com defeito, e clicar na opção Desinstalar. Feito isso, você vai clicar, então, nas próximas opções que vão surgir na tela. Então, aparece uma nova janela com algumas opções pertinentes à desinstalação e lá você vai encontrar a opção Excluir o driver desse dispositivo. Marcando esta opção, você não só desinstala o driver do dispositivo, como também apaga o driver da pasta System32 do diretório do Windows, para que então o mesmo não seja mais utilizado pelo sistema para uma instalação rápida do dispositivo, já que ele não está funcionando devidamente, ele se encontra com erro. Vamos agora para o processo de instalação de um driver. Então, seja após a desinstalação de um driver em erro ou na instalação de um dispositivo sem driver, nós vamos agir da mesma forma nesse processo de instalação. Primeiramente, nós precisamos ter em mãos o driver correto para a instalação do dispositivo. Eu recomendo sempre que você consiga o driver direto do fabricante desse dispositivo, pois sempre é muito mais confiável e geralmente ele vem livre de vírus ou de programas maliciosos. Então, um exemplo, se você vai fazer a instalação de um driver de dispositivo de vídeo, você entra no site do fabricante desse dispositivo de vídeo, ou se você já tem o CD de instalação ou a mídia que contenha esse driver, faça a utilização dela. Se não, acesse o site do fabricante, faça o download para instalação. Fazendo então o acesso a esse arquivo, você vai acessar o arquivo executável. Você vai encontrar esse arquivo executável. Geralmente, o nome do arquivo executável é setup ou install. São os dois nomes mais comuns para que você inicie o processo aí, então, de instalação. Dando 2 cliques nele, automaticamente você vai abrir uma nova janela, Será aberta para você uma nova janela contendo as informações do driver e do dispositivo no qual você deseja instalar. Você vai seguir os passos corretamente indicados pela apresentação, como será detalhado na tela até a finalização dessa instalação. No caso, nós estamos aqui com o exemplo de um driver gráfico da Intel. Então, fiz o download deste driver de vídeo e aí estamos fazendo então o processo de instalação. A instalação forçada de um driver. Caso você tenha certeza de que um driver é exatamente fabricado para um dispositivo ou o fabricante do mesmo indique que você faça a instalação do driver no formato, digamos assim, de força bruta, você vai fazer da seguinte forma. Acessando novamente o gerenciador de dispositivos, como já indiquei para você, você vai então até a aba Ação, em seguida você vai clicar na opção Adicionar hardware herdado. Feito esse processo, a primeira janela que aparece não contém nenhuma informação útil para a instalação do driver, apenas você vai clicar em avançar. É apenas uma tela de boas-vindas. Na janela que aparece a seguir, você tem a opção de escolher entre procurar e instalar automaticamente o hardware e instalar o hardware que eu selecionar na lista. Como estamos instalando o driver por força bruta, não vamos fazer nada automaticamente, pois se você chegou até esse ponto, é porque a instalação automática não deu certo. Uma observação: escolhendo a primeira opção, procurar e instalar automaticamente o hardware, você deixa que o Windows faça automaticamente o reconhecimento do hardware que ainda não tenha sido instalado e pesquise pelo mesmo driver dentro da pasta System32, que é a pasta programada pela Microsoft para que o Windows guarde os arquivos
de todos os drivers já instalados em seu computador. Então, escolha a opção Instalar o hardware que eu selecionar manualmente em uma lista. Em seguida, clique no botão Avançar. Na próxima janela, você poderá escolher que tipo de hardware você deseja instalar, para que o mesmo indique que tipo de dispositivo você está instalando e escolha o tipo na lista de imagem que vai a seguir. Caso não saiba qual o tipo de dispositivo, nem tenha achado o dispositivo na lista, ou apenas queira prosseguir sem nenhum, escolha Mostrar todos os dispositivos. Em seguida, clique em Avançar. Alguns computadores vão ter tipos de dados estranhos, como neste caso apresentado para você. Não se preocupe com isso, é apenas o processo de toda a instalação. Na próxima tela, você recebe uma lista gigantesca com todos os drivers que estão na pasta System32, mas provavelmente não vai encontrar o driver pretendido dentro dela, pois se o mesmo estivesse na lista, teria sido encontrado nos passos anteriores. Então clique no botão Com disco. No canto inferior direito da janela, você vai ser levado até uma janela de seleção de arquivo do Windows Explorer. Nessa parte, você já deve saber em que diretório você gravou o driver que você vai instalar. Clicando então na janela que vai aparecer no botão Procurar, escolha a pasta em que se encontram os arquivos do driver escolhido. O Windows somente aceita arquivos de informação de driver com a extensão .inf ou .inf. Uma vez escolhido o arquivo de informação de driver, os arquivos .inf, é só clicar em Avançar e deixar que o Windows instale o driver até finalizar. Uma observação importante: se o driver não foi criado para aquele sistema operacional, este mesmo vai dar um erro. Os passos de desinstalação e reinstalação podem ser repetidos quantas vezes forem necessário. Para baixar os drivers corretos no site do próprio fabricante do hardware, você encontra pacotes de instalação para a maioria dos sistemas disponíveis. Basta que você escolha o modelo criado para o sistema operacional que você utiliza, prestando atenção também no sistema, se este tem a opção para 64 bits ou 32 bits. A instalação de drivers automatizada. Há algum tempo, alguns programadores resolveram investir em instaladores automáticos de drivers, pois é uma das coisas mais procuradas na internet é a instalação de drivers de placas-mãe distintas. Então eles resolveram encontrar uma maneira de pesquisar dentro do Windows qual o modelo e o fabricante do hardware do seu computador, mesmo offline, para que se possa buscar em um banco de dados próprio ou pela internet, dependendo do programa, baixar e instalar o driver correto e mais utilizado para o total funcionamento desse seu hardware. Existem vários softwares que fazem esse tipo de serviço. Alguns são totalmente grátis, alguns totalmente pagos e alguns com as duas funções. Alguns deles funcionam totalmente offline, nos poupando os problemas resultantes como a falta de driver de rede, para que a gente possa instalar o restante dos drivers pela internet. Outros funcionam totalmente online, trazendo o benefício dos drivers instalados por eles sempre virem mais atualizados. Bom, como no exemplo aqui, eu vou trazer para você softwares totalmente destinados de forma gratuita e não tão difíceis de você encontrar na internet. Temos então a denominação do que seja uma instalação totalmente offline. Um ótimo software para instalação totalmente offline é o conhecido Easy Driver Pack IO da OneDrive. O Easy Driver Packs é um programa gratuito que pesquisa o hardware no seu computador utilizando o VEN e o DEV
de cada hardware e cria uma lista de drivers compatíveis com cada um, possibilitando a instalação dos mesmos drivers sem muitos problemas e, o melhor de tudo, sem ter acesso à internet. Por ser totalmente offline, ele não precisa de nenhuma conexão com a internet, possibilitando a instalação dos drivers na casa do cliente, então sem muito esforço. Uma observação: o Acer Driver é um programa criado por chineses e, como de costume, vem com os conhecidos programas parasitas, como o HAL 123 e o Baidu. Então, muita atenção na hora de utilizá-lo. Lembre-se de desmarcar a última opção, que é a de instalação desses programas. É possível fazer isso, basta prestar atenção na hora da instalação e desmarcar a opção de instalar esses itens ao final. Muito bem, dando continuidade, então, nós vamos aqui para o 3DP Chip e 3DP Net. No site www.3dpchip.com é possível encontrar duas versões do instalador de driver mais usado por técnicos no mundo todo, o 3DP Chip e o 3DP Net. O 3DP Chip ele instala os drivers do computador através da identificação do mesmo pelo seu VAN e DEV, que é possível encontrá-los no gerenciador de dispositivos do Windows, e a validação dessas informações num banco de dados próprio pela internet. Porém, precisamos de internet no computador, e uma nova instalação nem sempre disponibiliza os drivers mínimos para o funcionamento da rede. Então, para isso, nós utilizamos o 3DP Net. O 3DP Net ele faz a instalação offline dos drivers de rede, contendo mais de 5.000 drivers de rede compatíveis com a grande maioria do hardware da sua placa de rede disponível no mercado. Para instalar o 3DP Net, para que possamos conectar à internet, e assim então você vai ter acesso ao restante dos drivers do 3DP Chip. Quando a lista dos drivers estiver pronta na tela, clique no nome do driver, 1 a 1, você vai ser direcionado automaticamente a uma página de download referente ao driver que você vai utilizar. Os drivers que já estão instalados, porém estão desatualizados, eles estarão com um exemplo de uma exclamação de fundo amarelo, e não instalados, os casos, vão estar com uma interrogação de fundo cinza. E quando se tem mais de um dispositivo do mesmo tipo, o programa agrupa com um sinal de mais em um fundo verde no canto direito de cada nome. O Driver Easy. O Driver Easy é um programa shareware, ou seja, gratuito até certo ponto, que ele libera o download do driver para clientes gratuitos, mas bloqueia a instalação automatizada do mesmo, sendo possível somente a instalação via setup, ou seja, a instalação forçada. Muito conhecido pelos usuários, mas pouco indicado por técnicos devido à dificuldade de instalação de alguns drivers e à baixa taxa de download promovida pelo servidor do programa. É um ótimo programa para quem não consegue encontrar o nome do dispositivo por conta própria, mas não recomendado para a utilização como instalador automático de drivers. Para utilizar o programa, basta fazer o download do instalador através do site www.driverazy.com, instalar e pedir que o programa escaneie o computador, sendo na grande maioria das vezes um processo automático. Após a lista de drivers ser completada, apenas clique em baixar ou na opção download. Após o download, clique em instalar manualmente e o processo seguirá. Muito bem, dando continuidade, nós vamos agora para a nossa conclusão. Nós vimos no conteúdo de hoje que existe um sistema de arquivos que faz esta organização das informações para que possa ser acessada pelo sistema operacional. Imaginemos como
um armário com diversas gavetas e dentro dessas gavetas estão os nossos arquivos. Vimos também que o processo de formatação não é simplesmente apagar ou reinstalar um sistema operacional. Ela contém algumas características próprias. O particionamento de disco é a forma de dividir o disco para que possa ser feita a leitura através dos sistemas de arquivos e partições. Existem dois tipos mais comuns, o MBR e o GPT. Vimos também como nós podemos solucionar os problemas de drivers do Windows para que os dispositivos possam funcionar. E o que isso está interligado com os sistemas de arquivos? O sistema operacional Windows, ele tem uma pasta padrão denominada System32 e dentro desta pasta se encontra todos os arquivos de drivers de dispositivos que já podem ser utilizados pelo sistema operacional Windows. Porém, você pode desinstalar, você pode instalar. Existem os drivers nativos, que são esses drivers que estão disponibilizados dentro dessa pasta System32. Nós temos os drivers desinstalados ou com erro. Nós vimos o procedimento de como fazer a remoção e a instalação desse novo driver. O processo de instalação forçada, o processo de automatização e o processo totalmente offline, utilizando aí softwares que permitem fazer estas instalações. Alguns softwares são totalmente gratuitos, outros não totalmente gratuitos e os totalmente pagos, cada um deles com as suas características mais específicas. Muita coisa interessante, não é verdade? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que você aproveite bem esse conteúdo. Volto a reforçar, antes de você sair aplicando todos esses recursos no seu computador, faça o backup sempre de todo o seu conteúdo. Coloque numa mídia externa, ou num outro HD, ou em um outro dispositivo, ou até mesmo na nuvem, porque você está mexendo agora com considerações mais avançadas, configurações mais avançadas no seu computador. Então, para evitar o risco de perda das informações, faça o backup sempre. Agora, você já sabe, agora é com você. Veja esse conteúdo quantas vezes você quiser, pesquise mais sobre o assunto e compartilhe conosco o resultado de suas pesquisas em nossos canais de comunicação. A sua participação sempre é muito importante para cada um de nós. Você sabe a resposta então para essa pergunta? O que é particionamento de disco e em qual situação eu devo fazer a instalação de um driver? Na verdade, são duas perguntas em uma, mas responda, compartilhe conosco a sua resposta através dos nossos canais de comunicação e, no caso, tenha alguma dúvida, use esses mesmos canais para deixar a sua pergunta e, assim que possível, nós enviaremos uma resposta. Fique então aqui o meu muito obrigado, desejando para você sempre saudações positivas e nós nos vemos na próxima, com certeza. Tchau!